Atos, capítulo 2, de 1 a 13, nós vamos fazer a leitura deste documento da Palavra de Deus. Documento histórico, fatos verídicos, fatos que têm poder de transformar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida. De 2 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Três festas que têm significado para todo ser humano. Três feriados nacionais. Nós sabemos que um feriado nacional fala muito ao nosso coração daquilo que nossos antepassados fizeram e que contribui para que nós possamos ser um país, uma nação, possamos ser cidadãos brasileiros. Quais são essas três festas importantes? A primeira festa era chamada Festa da Páscoa, em que se comemorava a grande intervenção de Deus, libertando o povo do Egito, da escravidão de Faraó. Então, quando você pensa em Páscoa, nós poderíamos dizer a festa da libertação. E todos nós sabemos que existe uma grande libertação oferecida para Deus, que todo ser humano, sem exceção, é escravo do pecado, mas quando você conhece a Jesus, você recebe a libertação dessa escravidão. Segunda festa, era chamada a festa das primícias, em que depois de 50 dias da Páscoa, eles faziam as primeiras colheitas de cereal, do trigo, do centeio, principalmente, da cevada, e essa colheita iniciava o período em que eles iam receber de Deus o suprimento para mais um ano. Então era motivo de muita alegria. Então quando você pensa na segunda festa, é uma festa que eles comemoravam todo ano e que trazia no seu conteúdo a ideia de providência, de colheita, de ação cuidadosa de Deus com os seres humanos. E todos nós sabemos como somos ansiosos com respeito à nossa sobrevivência. Mas, acima de tudo, a sobrevivência espiritual. E uma terceira festa, que era a festa que eles chamavam de tabernáculos, que eles saíam da cidade, iam para fora da cidade, e ali eles lembravam, faziam cabanas, faziam tendas de
de folhagem, e ali eles lembravam durante 7 dias que Deus tinha cuidado deles no deserto, mas muito mais do que cuidado, Deus tinha estado presente na vida deles, a presença de Deus. No mundo em que todos nós reconhecemos que precisamos do amor, precisamos da alegria, precisamos de paz, precisamos de paciência, precisamos de respeito, de consideração pelo nosso próximo, valorização do próximo. Precisamos de mais retidão, mais honestidade. Precisamos de mais fé. Precisamos de mais controle emocional na nossa vida. Então você está diante de grandes desafios que você não vai resolver isso com petróleo, com ouro, com o financiamento da Caixa. Só existe uma maneira de você resolver essas questões. E nesta noite nós vamos, mais do que nunca, tomar consciência de que tudo isto que nós colocamos aqui, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, o respeito, né? A mansidão, o domínio próprio, você só pode ter através da pessoa do... Que pessoa? Espírito Santo. Então vamos dizer juntos? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Você pode até resistir à ação do Espírito Santo. Não querer amar, não querer ter alegria, não querer ter paz, não respeitar as pessoas, não é? Você pode fazer tudo isso. Não ter controle emocional, nós podemos. Mas o Espírito Santo está dentro de você. Então é isso que nós vamos partir daqui com a consciência cada vez maior. Você fala, mas eu já sei disso, mas eu preciso cada vez mais intensamente ter essa certeza. Eu sou o templo do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver alguns fatos históricos importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua programação, sabemos que por causa do Teu amor, Tu entregaste o Teu Filho para que Ele morresse em nosso lugar. Mas o Teu Filho nos garantiu que nós não ficaríamos sozinhos, órfãos, que estaria conosco a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E nós precisamos, Senhor, cada dia mais, vivenciar esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque sabemos que os desafios são tremendos na nossa vida, no nosso cotidiano, na vida do nosso próximo, na vida do mundo em que nós vivemos, e que só existe uma força, um poder, uma energia que pode resolver todas essas questões e que elas provêm da pessoa do Espírito Santo. Recursos humanos não resolvem questões fundamentais da nossa existência, mas o Espírito Santo veio para que nós pudéssemos entender que hoje cada pessoa que crê em Jesus tem o Espírito Santo na sua vida e que no poder do Espírito Santo nós possamos usufruir tudo aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, na vida do nosso próximo, da nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa existência. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O texto de hoje nos fala que o Espírito Santo veio. De uma forma toda especial, nós podemos dizer assim, universal. Universal não quer dizer para todas as pessoas da terra, mas para todos aqueles que creem em Jesus. É interessante que essa presença do Espírito Santo está relacionada com uma grande festa que eles comemoravam, que era a festa do Pentecostes. Festa das colheitas, festa das primícias, festa em que eles glorificavam a Deus pela providência de Deus, não só na vida física, para poderem ter o que comer, não só na vida emocional, mas acima de tudo na vida espiritual, e que já sabemos muito bem que a vida espiritual gerencia toda a existência do ser humano.
Então, por isso que nós vemos esse acontecimento marcante. No dia de Pentecostes, quando eles começavam a fazer as primeiras colheitas dos cereais, porque geralmente a colheita demorava de 2 a 3 meses, a última colheita geralmente era da videira, né, das uvas, e depois mais um pouquinho mais para frente a colheita da azeitona, e aí o inverno rigoroso, e só no outro ano novamente, que depois das plantações eles iam pensar em colher. Então o que eles colhiam tinha que durar aproximadamente 1 ano. Então vocês imaginem como que era significativo comemorar, agradecer a Deus pela providência que Deus tinha feito naquele ano, e assim sucessivamente. Mas eu preciso da providência de Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso dessa ação do Espírito Santo a cada instante da nossa existência, em cada embate da vida, em cada situação diferente que nós vivemos no nosso dia. Se nós estamos aqui já pensando em algumas coisas que vamos ter que resolver durante a semana, amanhã você vai estar na luta do teu trabalho. Então, cada questão da nossa família, nossos ressentimentos, nossas coisas mal resolvidas do passado, né? Às vezes cada coisa que tem na nossa cabeça que nós não conseguimos resolver. Mas nós estamos aqui para dizer assim: Senhor, eu creio que existe um poder que está acima de tudo aquilo que você possa imaginar na face da terra. Não tem nada a ver com ouro, com petróleo, com água, que está sendo considerado talvez o grande momento do próximo século, recursos que vão fazer diferença na vida do ser humano. Mas o recurso que transforma a vida do ser humano é você ter a certeza que você está vivendo na força, no poder, na direção do Espírito Santo. E a Trindade, na sua perfeição, ela trabalha em equipe, né? Por isso que nós dirigimos as nossas orações. O nosso diálogo é feito com o Pai. Nós sabemos que temos alguém que faz a intermediação perfeita no nosso relacionamento com o Pai, que é o Filho. E sabemos que quem vai executar, quem vai fazer com que nós possamos ter esses recursos, esse poder, é o Espírito Santo. Então, primeiro, vocês viram o que aconteceu naquele dia, um acontecimento diferente, pessoas de todos os cantos da terra que vinham comemorar a Páscoa, depois da Páscoa comemoravam mais tarde a festa do Pentecostes, alguns vinham para a Páscoa, outros vinham para o Pentecostes, outros vinham para os tabernáculos, a festa dos tabernáculos que salientava a presença de Deus andando com o povo, né? Hoje o que seria tabernáculo? Se você comemorar a presença de Deus morando, fazendo de cada um de nós o seu templo, né? Tabernáculo é templo. Então eles agradeciam a Deus, porque durante aqueles 40 anos, eles olhavam para aquele local específico, que era uma tenda, e ali eles lembravam: Deus está conosco. Mas hoje eu sei que Deus está no meu coração. Que evolução, né? Evolução em que sentido? Na revelação de Deus, no conhecimento. É de Deus preparar o povo para receber essa mensagem, que Ele queria que eles soubessem que estava junto com eles. Nós temos alguns fatos marcantes, por exemplo, de Sansão, né? Todo mundo lembra da história de Sansão, de Jefté também, de Davi, de Saul, pessoas que a Bíblia fala que tiveram uma ação do Espírito Santo durante algum tempo, uma ação especial nas suas vidas. Mas agora vamos pensar em 3 aspectos fundamentais desse poder. O primeiro aspecto da presença do Espírito Santo no povo ali, né? Vocês viram que o Espírito Santo desceu e aconteceu aquele milagre de todos ouvirem a palavra, ouvirem as maravilhas de Deus. O que é a maravilha de Deus? É você saber que tem um Deus que te ama, um Deus que consegue fazer com que você ame as pessoas, um Deus que faz com que você sinta alegria, paz, que você tenha paciência, que você tenha benignidade. A palavra benignidade significa você respeitar o teu próximo, né? Não ficar julgando, criticando, tentando puxar o seu tapete. Não é assim que às vezes a gente faz com as pessoas? Sim. Né? Não é isso que acontece muitas vezes? Sem querer você está querendo derrubar alguém, né? Então, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Mas ser curado, sim, é uma maravilha ser curado de uma doença. Maravilha você resolver um problema financeiro. Maravilha você conseguir um emprego. Maravilha você conseguir a pessoa da tua vida, o seu namorado, sua namorada. Isso são maravilhas. Mas a maravilha que vai fazer com que você viva uma vida coerente, uma vida saudável,
São essas maravilhas que Deus quer fazer. Para você poder perdoar as pessoas, para você poder ser perdoado e viver uma vida que seja digna de ser vivida num mundo tão complicado. Então, o primeiro poder, a primeira característica desse poder, ele é um poder transformador. Então diz assim, nós ouvimos as maravilhas que Deus estava fazendo através do Espírito Santo, depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com o povo aqui na terra, se manifestando, e depois subiu aos céus, e passado 10 dias, desceu o Espírito Santo. Então o primeiro aspecto desse poder que nós temos que levar em consideração é o poder transformador. Você precisa de um poder que transforme você. Eu preciso de um poder que me transforme, né? E esse poder transformador, nós podemos dizer que ele está dividido em 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto é o poder de organização. Olha que coisa maravilhosa, você saber que tem alguém que consegue organizar a sua vida. Vocês sabiam que esse é o maior desafio que nós temos na nossa vida? Organizar pensamentos, organizar projetos, organizar prioridades. Hoje existem pessoas que trabalham para organizar o seu guarda-roupa. Esses dias fiquei sabendo disso, achei interessante, né? Você chama uma pessoa na tua casa, ele vai organizar teu guarda-roupa, tua cozinha, tua despensa. Fala, como que é importante. Agora vocês imaginem como nós precisamos de alguém que organize a nossa vida. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Um psiquiatra, um psicólogo não vai conseguir fazer isso comigo, né? Posso ler livros e mais livros de autoajuda. Eu preciso de alguém que organize a minha vida. Então o poder transformador de Deus, através do Espírito Santo, ele organiza a minha vida. E de onde que nós podemos concluir isso? A palavra de Deus que nos ensina isso. Então o que o poder do Espírito Santo faz? Ele organiza a minha vida, ele organiza os meus horários, ele organiza o meu tempo, ele organiza como é que eu vou dar atenção para as pessoas, para os meus filhos, para minha esposa, e assim sucessivamente. Ele organiza como é que eu devo trabalhar, ele organiza tudo na nossa vida. Que poder importante, né? Ele organiza os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então nós vemos isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e diz, Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus pairava. Dizem que no original, no hebraico, essa palavra pairava é a mesma coisa que é uma palavra também usada quando a galinha ela se assenta nos ovos, que a gente chama o quê? Chocar os ovos, né? E ali, aquelas substâncias que estão ali, de repente, viram um ser vivo, né? Uma coisa impressionante, um milagre de Deus, né? Uma coisa que a gente vê, né? Todo mundo já viu um passarinho, uma ave chocando os seus ovinhos. Então, isso é poder organizador. Então, todas as minhas orações, eu posso dizer, Espírito Santo, organiza a minha vida. Organiza meus planos de vida. Organiza tudo na minha vida, os meus pensamentos. Organiza a minha sexualidade. Hoje nós estamos com uma crise violenta de sexualidade no mundo, né? Organiza a minha sexualidade. Organiza o meu tempo com os meios de comunicação, com a internet, celular. Organiza tudo isso para mim. Só Deus pode fazer isso para mim. Precisamos desse poder? E é interessante. No primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros versículos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo está criado, só falta o quê? Organizar. Não se cria nada, só se organiza agora. Então, se nós sairmos daqui, Espírito Santo, organiza a minha vida. Organiza os meus horários, o meu tempo. Organiza tudo que eu tenho que fazer. Quanta coisa que tem para organizar, né? E só o Espírito Santo pode fazer isso. A terra era sem forma e vazia, estava tudo criado. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Mas nós não precisamos só da organização. Nós precisamos constantemente de ser o quê? Restaurados. Às vezes nós ficamos num estado tão lá para baixo, tão tristes, tão angustiados, que nós precisamos de um poder que nos restaure, que nos devolva a coragem, o ânimo. Então nós vemos que o Espírito Santo faz esse poder, além de ele organizar, ele restaura aquilo que Deus já criou. Também vos darei um coração novo,
e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis as minhas ordenanças, e as observeis. Então, o Espírito Santo, ele restaura a nossa vida. Todos os dias nós precisamos desse poder. E existe uma certa diferença entre restaurar e organizar. Quando restaurar é quando a gente está lá embaixo. Você não está apenas perdido, você não está apenas desorganizado. Você não tem mais forças para viver, não tem mais forças para lutar, não tem mais forças para pensar como é que você vai resolver as questões da tua vida. Você já passou por isso? E você chora, e você se lamenta, não é? E você reclama. Então nós temos um poder restaurador. Organiza, restaura e sustenta. Então essa é a ação do Espírito Santo. Jesus disse para nós que o Espírito Santo, ele faria com que nós pudéssemos dar resposta para as situações da vida. Seu filho vem com questões para você e ele quer que você resolva. No seu local de trabalho, o seu patrão fala com você e quer uma solução, quer uma resposta. Então, a todo momento, nós sabemos que existe um poder na face da terra, que é o poder da palavra. Todo mundo concorda que a palavra tem um poder impressionante? O livro de Provérbios trata muito bem desse assunto, quando fala que a morte e a vida estão no poder da palavra. Então o que acontece? Nós precisamos de um poder que sustente a nossa vida com tranquilidade, com serenidade, com paz, e aí tem algo muito a ver com aquilo que nós falamos, com as respostas que nós damos diante das situações da vida, com os impulsos que nos fazem falar às vezes. A gente começa a falar sem necessidade, não é? Não acontece isso? A gente tem que falar, tem que reagir. Então, Jesus nos ensinou que quem faz isso bem feito, perfeito, é o Espírito Santo. Ele diz, quando nós estivéssemos diante de situações que nós tivéssemos que falar alguma coisa, ele diz assim, quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Você já pensou ter uma língua controlada pelo Espírito Santo? Hoje nós tivemos uma oração que fala assim, Senhor, freia a nossa língua. Foi? Vocês ouviram na oração? Então nós oramos nessa noite, freia a nossa língua, né? Controla a nossa língua, para que a gente possa então responder de uma forma tranquila em todas as situações da tua vida. Quando o teu filho trouxer para você uma questão importante, ele está triste, aconteceu alguma coisa no namoro, sei lá, mil coisas acontecem, tirou uma nota ruim, você poder conversar com aquele teu filho, ter uma resposta de Deus, ser dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Então nós vamos sair daqui com 3 questões importantes a respeito do poder transformador. Então, quais são? Ele organiza, ele restaura e ele sustenta. Amém? Para a gente não complicar, vamos ficar com essas 3 ações do poder transformador do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele transforma a nossa existência. Como é que ele transforma? Ele organiza, ele restaura e ele sustenta a nossa vida. Vamos orar? Com gratidão, com louvor, e que eu suplico que nessa semana eu possa estar sendo organizado, você organizado pelo Espírito Santo. Que você, se você tiver momentos que você precisa de uma grande restauração, é Ele que vai restaurar. E se você precisar de sustentação, tenha certeza que só Ele faz isso perfeitamente. Então, o poder transformador do Espírito Santo, o que Ele faz? Vamos ver se vocês guardaram? Organiza, restaura e sustenta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos Te suplicar que no decorrer da nossa vida, em que mais uma vez nós estamos presenciando esse acontecimento lá do passado, em que o Espírito Santo veio e todos os discípulos começaram a falar idiomas que não tinham estudado e que era necessário porque havia pessoas ali de todos os cantos da terra
que não sabiam o hebraico, e provavelmente a língua que os discípulos conheciam, mas o Espírito Santo fez com que o poder organizador, transformador e sustentador fizesse com que eles ouvissem, cada um na sua própria língua, as maravilhas de Deus. O amor, a alegria, a paz, a paciência, o respeito, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio que o Espírito Santo quer colocar na vida de todo ser humano, daquele que crê em Jesus. Te agradecemos e te louvamos, porque isto aconteceu naquele dia, e isso foi talvez o último grande momento, o último fato decisivo na história da humanidade. Porque de lá para cá, tudo está fundamentado nesse poder que organiza, que restaura e que sustenta. Nós agradecemos porque podemos fazer isto, podemos pensar nisso, podemos viver isso através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.